E aí, então, iniciou a gravação aí. O que eu planejei para hoje, né? A gente já vinha aí nas últimas semanas falando de redes alimentadas adiante, né? A rede Perceptron é um tipo de rede desse tipo. A rede Adaline também é. São duas redes onde o sinal é propagado, né? Da entrada para a saída. E depois é feita uma correção dos pesos das conexões dos neurônios lá da rede neural a partir de algum tipo de técnica, né? A partir de algum tipo de regra. A regra do Perceptron, logicamente, ajusta os pesos da rede neural do tipo Perceptron, e a regra delta ajusta os pesos da rede neural do tipo Adaline, que esse termo, né, Adaline, vem de Adaptative Linear Neuron, foi a rede neural proposta por Widrow e Hoff na década de 50, se não me engano. Nesse método da rede neural do tipo Adaline, o Widrow e Hoff eles estabeleceram essa regra delta. Ela é chamada delta por causa da letra grega delta, que era usada para indicar a ideia de gradiente, né? Porque o método utilizado ali para poder encontrar solução que minimizava o erro para um determinado conjunto de treinamento era a equação de mínimos quadrados. Então, a equação de mínimos quadrados ela é feita, né, para as redes neurais com base naquele clássico, aquela clássica questão de otimização de funções, né, minimização de funções com várias variáveis, né? E quem seriam essas variáveis aí, o equivalente dessas variáveis no problema de otimização da regra delta? Seria ali os pesos das conexões. Então, o que acontece ali é que a gente deriva a função de erro com relação aos parâmetros W e bis na rede, iguala isso a zero e encontra ali um vetor, digamos, de peso ideal para poder... E esse vetor, logicamente, minimiza os desvios que existem na comparação entre a saída calculada pela rede e a saída desejada, considerando um determinado conjunto de entradas. Esse processo ele só consegue ser realizado porque a gente tem esse Y desejado na saída da rede neural. Então, tanto essa rede Perceptron quanto a rede Adaline são redes, algoritmos por correção de erro, né? São chamados algoritmos por correção de erro, e você compara a saída da rede calculada a cada instante ali e compara isso com um padrão desejado, o target que a gente usou lá na simulação no MATLAB na semana passada. E a partir desse tipo de comparação, essa quantidade, né, esse desvio, ele é utilizado como base para as regras. Então, a correção que você faz, o delta W, que você adiciona ao W antigo para gerar o W novo, e essa mesma sistemática de correção acontece também no BIAS, você faz isso com base num valor de erro que você calcula na saída. Isso para a rede Adaline, que é uma rede de uma única camada. Então, cada neurônio da rede Adaline, ela tem ali o somatório dos pesos multiplicado pelas entradas. Esse valor é argumento da função de ativação, ele gera um valor de saída e ele tem um parâmetro desse para comparar. Quando a gente passa isso para uma situação de redes multicamadas, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje, a gente já tem uma situação onde você não tem o Y desejado para a camada oculta, que é a camada intermediária. O que é uma rede neural de múltiplas camadas? É como se fosse você somar duas redes Adaline. A saída da primeira rede Adaline seria a entrada da segunda rede Adaline. Então, ao invés de uma rede neural com uma única camada de neurônios processadores de sinal, que são esses que têm função de ativação, né? Você teria duas camadas desse tipo. Então, qualquer rede neural que tenha pelo menos duas camadas de neurônios processadores de sinal, ela é considerada uma rede neural multicamadas. Como as redes multicamadas que têm sucesso prático são essas alimentadas adiante, a gente sempre tem esse fluxo de sinal da esquerda para a direita. Então, os dados chegam nas entradas da rede, são propagados, chegam nos neurônios da camada intermediária. Em alguns momentos aqui eu vou falar de camada intermediária, camada oculta, e vocês podem encontrar na literatura também o termo hidden layer, que seria hidden neurons também, que seriam os neurônios ocultos ou escondidos. São aqueles que estão lá no meio da rede neural, nessa camada, digamos, intermediária.
considerando que uma rede de camadas ela tem duas camadas processadoras de sinal, que seria a intermediária e a de saída, e uma camada só propagadora de sinal, que seria a camada de entrada. E a conexão é sempre feita de que maneira? Cada entrada se conecta a um neurônio da primeira camada processadora de sinal, que seria a camada intermediária. E as saídas dos neurônios da camada intermediária passam a ser as entradas dos neurônios da camada de saída. Então, os neurônios da camada de saída, eles também têm os pesos, porque você está conectando a saída dos neurônios da camada anterior nesses neurônios da camada de saída, e tem bias também. E a saída dos neurônios dessa camada são a saída da rede neural. Então, se eu tenho uma rede neural lá com 3 neurônios da camada intermediária e um único neurônio na camada de saída, ainda assim eu tenho uma rede multicamadas. Mas essa rede neural tem X entradas, tem uma quantidade de neurônios na camada intermediária, que é 3, e tem um único neurônio na camada de saída. Provavelmente porque o problema que ela está tentando modelar é um problema que possui somente uma variável de saída. Essa é uma questão também muito importante quando a gente está falando de redes neurais multicamadas, né? Qual é a associação que a gente fazia antes na rede neural de apenas uma camada? A quantidade de entradas do sistema determinava a quantidade de entradas da rede neural artificial. E a quantidade de saídas do sistema determinava a quantidade de saídas e neurônios, logicamente, que você tinha na saída da rede neural. Isso funcionava para a rede de uma única camada e funciona também ainda para a rede de múltiplas camadas. Então, a quantidade de neurônios da camada intermediária é que é difícil a gente determinar. Por quê? Porque se a entrada é determinada pela quantidade de entradas do sistema e a saída é determinada pela quantidade de saída do sistema, eu observo essas variáveis de entrada e saída do sistema, eu tenho a resposta de quantos neurônios eu tenho que ter na entrada e na saída. Mas eu não tenho a resposta disso para a intermediária. Então, isso sempre foi um problema de pesquisa que inquietou os pesquisadores que usavam redes neurais multicamadas, e nunca houve assim, digamos, um consenso a respeito disso. Não existe um formalismo que determine a quantidade de neurônios na camada intermediária, de forma que esse tipo de formalismo tenha mostrado algum tipo de êxito prático. Tá? Então, para dizer que não existe nenhum tipo de formalismo, existe um teorema que foi proposto por Kolmogorov e Nielsen, né, dois pesquisadores lá da década de 80, que eles disseram que o número de neurônios na camada intermediária tinha que ser 2 vezes n mais um neurônio, e sendo n o número de neurônios da camada de entrada. Então, existia uma relação com a quantidade de neurônios de camada de entrada com a quantidade de neurônios que você ia usar na camada intermediária. Sendo que essa regra, assim, ela não se mostrou uma regra muito pertinente do ponto de vista prático. Às vezes, sem utilizar essa regra, os pesquisadores tinham também êxito. E uma coisa é fato, né, que os pesquisadores perceberam com relação a essa questão da quantidade de neurônios na camada intermediária. Quanto maior o número de neurônios na camada intermediária, mais fácil fica o processo de ajuste da rede neural a uma determinada função que eu estou tentando captar a partir da dispersão dos dados de entrada e saída do sistema, né, coletados do sistema. Então, eu cheguei a falar isso no final da aula passada para vocês. Nosso problema de modelagem utilizando redes neurais para modelagem de sistemas dinâmicos é um problema de ajustamento de curvas, né? Nós chegamos a mostrar uma rede do tipo linear, né? Uma rede da line, se ajustando a um conjunto de treinamento ali, com dados de entrada e saída, que descreviam a curva que era uma reta, né? 2x mais alguma coisa lá da vida. Então, a rede neural do tipo da line, ela conseguiu acompanhar bem esse tipo de resposta. Ela ajustou os parâmetros lá, pelo método dos mínimos quadrados, de forma a fazer com que a saída batesse com a saída calculada, batesse com a saída desejada. No caso da rede multicamada, utilizando funções de ativação não lineares, que são aquelas funções que nós vimos lá do tipo tangente hiperbólica, logaritmo sigmoide, essa rede neural ela vai treinada, né, com o algoritmo de retropropagação do erro, ela vai conseguir
fazer com que a saída da rede acompanhe com precisão a curva de sistemas que têm característica não linear. Então, parábolas, hipérboles, funções cúbicas, etc., você já tem, de ordem elevada qualquer, você já consegue fazer um ajustamento disso com esse tipo de modelo de rede neural multicamada, treinada com algoritmo de retropropagação do erro. Falando ainda um pouquinho sobre essa questão da evolução dos algoritmos, né, de retropropagação do erro, como é que se chega nisso, né? Eu estava falando que a regra delta era a regra utilizada para a rede Adaline, era baseado no gradiente da função de erro, e conseguia calcular um termo de erro em função do fato de ter um parâmetro y t, né, que seria o target, ou y desejado, para o qual ela pudesse comparar os padrões calculados pela rede. E falei que no caso da rede multicamadas a gente não teria esse intermediário, né? Esse YT intermediário. Porque se eu consigo ajustar os pesos das conexões dos neurônios entre a camada intermediária e a camada de saída, através do quê? De utilizar a mensuração do Y calculado com o Y desejado lá na saída da rede. Eu consigo ajustar os pesos da camada de saída, tal como estivesse fazendo uma rede Adaline. Lembra que eu falei que era somatório de duas Adaline? Então, na rede Adaline eu consigo fazer esse ajuste. Eu faria também na última camada da rede multicamadas. Mas quando eu quisesse fazer isso para a rede neural, para os neurônios da camada oculta, né, os pesos que interligam a entrada com a camada oculta, eu não conseguiria fazer porque eu não teria esse parâmetro para comparação. Aí, em 79, o Paul Verbus desenvolveu um algoritmo no qual ele conseguia utilizar o método do gradiente e a correção de pesos que era feita na rede neural, na camada, nos neurônios da camada oculta, era feita calculando a influência do erro na saída da rede, no meio da rede. E como que fazia isso? Ele retropropagava o erro da saída através das camadas anteriores. Então, ele retornava esse erro multiplicando pelo valor de pesos das conexões entre camada oculta e camada de saída. Mais para frente eu vou mostrar matematicamente como é que fica isso, vocês vão entender melhor. Mas só para vocês terem uma ideia de como é que funciona isso e por que que esse algoritmo acabou se chamando de retropropagação do erro. Justamente porque ele retropropaga o erro voltando, né, da saída para a entrada, através das camadas. Porque uma rede, em teoria, ela pode ter mais de uma camada intermediária, tá? Pode ter mais de uma. Apesar de que depois na prática se provou que não tem grande eficácia de se colocar mais camadas ocultas, mas sim variar a quantidade de neurônios na camada oculta. Então, nessa época aí, liberou para que as redes neurais multicamadas tivessem um algoritmo de treinamento tal qual as redes neurais de uma única camada tinham. E ficou conhecida também como regra delta generalizada, o algoritmo de retropropagação do erro, porque ele também utiliza o gradiente da função de erro e a influência do erro na saída para poder calcular o ajuste de peso da camada intermediária. Esse algoritmo acabou ficando famoso, quem acabou ficando famoso por divulgar esse algoritmo aí, acabou não sendo o Paul Verbus, né? Acabou sendo pesquisadores lá da década de 80 que aplicaram isso em redes neurais para algum tipo de problema prático, né? O Paul Verbus era um matemático mais teórico, e esses pesquisadores eram Rumelhart, Hinton e Williams. Então, na década de 80, não sei se 82, 86, eles fizeram esse tipo de proposição aí que acabaram ficando famosos por isso. Aí, dessa década de 80 para frente, o pessoal começou a aplicar redes neurais com mais intensidade. Temos que lembrar também que nessa época a gente já tinha uma popularização do microcomputador, então o computador já estava com aquela capacidade de ser reprogramado, programado, linguagem de programação em ambiente acadêmico, em ambiente também de indústria, nas corporações, né, que trabalhavam com tecnologia na época. E os cientistas pesquisadores de redes neurais artificiais começaram a implementar com muito mais facilidade as redes neurais. E treinar as redes, ainda que tivessem uma capacidade de memória limitada, eles já começaram a fazer treinamentos de redes neurais utilizando memória reprogramável nos computadores da época. E os códigos deles já implementavam lá o algoritmo de retropropagação do erro.
E aí variações do algoritmo de retropropagação do erro foram surgindo depois disso. Tá? Então, aí na semana que vem eu vou falar um pouco melhor sobre essas variações e sobre a forma como o algoritmo e as redes multicamadas foram utilizados efetivamente para a identificação do sistema dinâmico. Então, eu vou compartilhar a tela aqui agora com vocês, com uma apresentação, onde a gente vai ver um pouquinho da matemática por trás do algoritmo de retropropagação do erro. Vocês estão conseguindo ver a tela do uma apresentação aí? Sim, sim. Uhum. Aqui, essa apresentação ela foi realizada pela mestranda do mesmo mestrado que eu fiz lá na UF, na engenharia de produção. Lá na engenharia de produção, eu e ela trabalhávamos na parte de pesquisa operacional, que é pesquisar métodos de otimização. E a gente fez, assim como outras pessoas também fizeram, um mestrado, fizemos a disciplina lá de redes neurais, com o professor Galdino. E nessa disciplina a gente tinha que preparar alguns materiais para fazer alguns seminários. E a Priscila ela fez baseado na rede de multicamadas, explicando o algoritmo de retropropagação do erro e usando como base lá o livro da Laura de Faucet. Então, a notação matemática que vai aparecer aqui, até a parte topológica, é um pouquinho diferente do que o Hayek mostra e outros autores também mostram, né? Mas dá para entender, dá para entender. Aí fala um pouco aqui sobre a retropropagação, alguns termos aqui associados a isso, a história disso, né? Fala de algumas aplicações possíveis, fala dos estágios que envolvem o algoritmo de retropropagação do erro, que é a propagação do modelo, digamos assim, que seriam dados, na verdade, né, de entrada para a saída, o cálculo e a retropropagação realizando o ajuste dos pesos através das camadas. Aqui que eu falei para vocês que a arquitetura muda um pouquinho. Estão vendo aqui que esse tipo é um tipo de rede neural que ela é orientada de baixo para cima, ao invés de ser da esquerda para a direita. Mas não muda nada do ponto de vista prático. Os itens também que são colocados aqui, estão vendo esse número 1 com a bolinha aqui bem no canto inferior esquerdo? Ele é o bias. Assim como tem bias para cada um dos neurônios da camada oculta, tem bias também para cada um dos neurônios da camada de saída. A saída dos neurônios da camada de saída está sendo indicada pela letra Y, e os neurônios da camada intermediária está sendo indicado pela letra Z. É importante a gente saber disso, porque a matemática vai vir aqui usando esses índices, né? Então, as entradas continuam sendo X mesmo, como a maioria das pessoas usa. E aí, mudando a questão aqui de pesos, né? Os pesos W, né, são usados para identificar os pesos que interligam a camada intermediária com a camada de saída, e os pesos que interligam a entrada com a camada intermediária, que seriam aqueles primeiros pesos ali da rede neural para serem levados em consideração, eles são representados pela Laura de Faucet por letra V. Na verdade, isso aqui nem é um V, né? Mas por esse símbolo aqui. E as indicações dos índices aqui é sempre a mesma coisa, né? O índice da entrada e o índice do neurônio, aqui também o índice da entrada, que no caso é a saída do neurônio da camada oculta, e o índice da saída, do neurônio da camada de saída. Aí ele fala que durante a etapa feed-forward, que seria a etapa de propagação desse sinal adiante, né? Cada rede neural, cada entrada recebe um valor numérico
Então, a gente sabe que a gente atravessa vetores de dados, né? Um sinal discreto por essa rede. E a cada posição desse sinal, né, a gente tem uma amostra, e se a gente tiver mais de uma entrada, a gente tem várias amostras que a gente utiliza esse sinal, esse valor, para poder apresentar para a rede. É feita a propagação dele para as camadas ocultas, e nesse processo de propagação, o que acontece? Você multiplica os valores das entradas pelos pesos, aqueles pesos V lá. E esse cálculo resulta num sinal Z e J, que é um escalar também, que já passou ali por junção somadora, já passou por função de ativação, e ele vai ser enviado para a unidade de saída, que seriam os neurônios lá representados pela letra Y. Cada unidade dessa Y, né, recebe esse sinal Z, multiplica pelo peso associado a ele, agora o peso, né, com aquela indicação de W, e faz o somatório, aplica na função de ativação e obtém um YK, que é a saída calculada da rede. Então, até aí, a mecânica de cálculo matemático da rede multicamadas não muda nada se fosse uma rede de uma única camada. É só você propagar o sinal adiante, multiplicando a entrada por peso e passando por função de ativação em cada neurônio. E esses sinais eles vão chegar lá no final da rede. E esse final da rede, dependendo do número de neurônios que tem, né, você tem que ter um Y desejado com o qual você vai comparar com o Y calculado. Então, aqui ele está mostrando YK com T de K. Então, T é target e Y é a saída calculada, para determinar o valor de erro. Depois que todos os fatores são determinados, os pesos vão ser o quê? Ajustados. Aí mostra um pouquinho aqui a questão das funções de ativação. A gente recapitulando as características da função de ativação, é que ela precisa ser contínua, precisa ser diferenciável. Aí tem algumas outras condições aqui. E para a questão de eficiência computacional, é desejável que sua derivada seja fácil de calcular. Isso é relativo, né? Na verdade, o algoritmo não fica calculando a derivada o tempo todo, não. Você pega a informação da derivada da função, uma vez que a função não muda, é sempre aquela mesma informação da derivada. E aí você passa isso para o algoritmo calcular. Então, aqui está mostrando para cada função de ativação, essa aqui, por exemplo, é log_sig, que é uma função logística, uma função não linear, utilizada para pegar a dinâmica não linear de sistemas, que ela está na parte positiva, né, do quadrante aqui. Então, o intervalo dela são valores entre 0 e 1. E f de x aqui é uma informação que é 1 sobre 1 mais exponencial de menos x. Lembra que a gente usava o termo u como entrada efetiva? A Laura de Falsê usa o termo x aqui como entrada efetiva da rede neural. Aí a derivada dela é quem? É a própria função e multiplicando por um termo aqui um termo de 1 menos o valor da função. Então, o valor da função que você calcula vira um escalar. E você utiliza esse escalar aqui e subtrai esse escalar aqui também de 1 e multiplica isso para poder encontrar a saída a derivada da função. Então, essa informação numérica lá no meio do algoritmo é que é utilizada, tá? Aí a função sigmoide bipolar tem essas características, ela cai naquela famosa tangente hiperbólica que eu mencionei também, que ela é um pouquinho mais complexa do ponto de vista computacional. E aí aqui, né, se você tem que calcular mais exponenciais do que você precisaria, né, aí sim você tem um custo computacional maior do que o anterior, mas não porque você vai calcular necessariamente a derivada toda hora. E ela tem um intervalo de menos 1 a 1. Na prática, os pesquisadores perceberam que não tem muita diferença entre você usar a tangente hiperbólica ou logaritmo sigmoide. E no caso aqui que ela está representando, né, sigmoide bipolar ou unipolar. Essa coisa do range de menos 1 a 1 não interfere tanto assim no progresso do processo de modelagem por parte da rede. O treinamento não evolui mais rápido, o ajuste não é feito melhor, não tem tanto impacto claro assim nisso. Então, entre você usar uma função que é matematicamente mais complexa na hora da implementação ou usar uma que é mais simples, é preferível usar uma mais simples. A etapa backward, né, a parte de retropropagação, depois que é apresentado o padrão de entrada, a resposta de uma rede, de uma unidade, ela é propagada como entrada para as unidades da camada seguinte, até chegar na camada de saída, onde é obtida a resposta da rede e o erro calculado. Então, revisando aquela parte lá. E na etapa de retropropagação,
O que acontece é que desde a camada de saída até a camada de entrada são feitas alterações nos pesos sinápticos. Mas isso aqui é um resumo da coisa, né? A gente tem que ver matematicamente como é que é essa mecânica, né? Então, aqui uma setinha mostrando que os sinais eles são retropropagados da saída para a entrada, como se estivesse voltando na rede neural. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Aqui ela faz uma observação de que esse algoritmo proposto por Verbos, né, e utilizado por Romelhart, Hinton e Williams, na verdade é um algoritmo que ele não tem, assim, como vou dizer, né? Ele não é determinístico, né, e ele não tem uma prova matemática assim, garantida. Ele é uma heurística. Percebe-se que funciona, mas não há garantia de que a solução dele é realmente a solução ótima do problema. Logicamente, nesse ponto aqui também, o pessoal já não estava preocupado em procurar a solução ótima, mas estava preocupado em encontrar uma solução de compromisso, considerando as restrições que se tinha na época. Isso é o padrão do que é uma heurística para resolver um problema, né? Você vai por um método exato, você consegue resolver uma sorte de problemas. Se você vai para uma heurística, você pode trabalhar com outros problemas que você não resolveria pelo método exato. Mas é lógico que o exato ele te dá uma solução ótima dentro de um determinado número de passos determinado, né? Ela é determinística. Já a heurística ela é não determinística, ela te dá uma solução que pode ser uma solução subótima, mas num tempo factível. Por que isso? Porque existem métodos que matematicamente levariam muito tempo para serem calculados, em função do tamanho da instância e da complexidade do método. Por exemplo, até hoje os computadores processam matriz hessiana usando aproximações matemáticas dela, né? Porque o conceito de matriz hessiana, por exemplo, lá proposto por Newton, é muito interessante, a álgebra faz, mas quando você vai para a implementação computacional, o computador não consegue fazer. Então, você tem que fazer o quê? Aproximações disso e as próprias das segundas derivadas através de aproximações da primeira derivada, e as primeiras derivadas, por sua vez, são aproximações baseadas em integral discreta. Então, você tem uma série de termos de erro que são somados aí ao longo disso. Mas é uma solução de compromisso, né? O que é uma solução de compromisso? É uma coisa boa para o momento, né? Então, qual seria o passo zero de um algoritmo de retropropagação do erro? Toda rede neural tem que inicializar os pesos das conexões e que normalmente esses valores são valores aleatórios e pequenos. Pode assumir valores negativos, nulos, positivos, mas são sorteados aleatoriamente. Existem métodos que sorteiam esses pesos usando algum tipo de critério, mas os pesquisadores também perceberam que isso não tinha tanto sucesso prático assim. Se você usasse aleatório, ou usasse partindo de algum método, de algum critério, com base, por exemplo, na apreciação do conjunto de dados que você usar para fazer o treinamento, às vezes você poderia encurtar o treinamento em algumas iterações, né? Reduzir o número de passos do gradiente que era calculado lá no algoritmo, mas não era nada assim significativo do ponto de vista de custo computacional e tempo de entrega de solução. O passo 1 é entrar numa estrutura de repetição, ou seja, enquanto a condição de parada ela não é satisfeita, né? Ela não é verdadeira, um conjunto de passos vai ser executado. E que conjunto de passos é esse? É você pegar cada par de treinamento, entradas e saídas desejadas, e utilizar os próximos passos aqui de 3 a 8, que são os passos de propagação que eu já havia relatado antes. Então, você tem aqui um vetor de entrada, xi, onde i varia de 1 até um parâmetro n, né, que é o tamanho desse vetor. Ele recebe o sinal de entrada xi e emitido esse sinal para todas as unidades da camada acima. Quando falar que é acima, vocês pensem que é à frente, ou adiante. Porque, como eu falei, a orientação da rede aqui no livro da Laura de Falset é de baixo para cima, ao invés de ser da esquerda para a direita. Mas a convenção é mais da esquerda para a direita. E aí ele aplica esses pesos e propaga para as camadas ocultas, ou camadas escondidas. Cada unidade escondida, que é chamada aqui por Z, I, com o índice J variando de 1 até P, ou seja, pode ter P neurônios na camada oculta, é feito somatório dos sinais de entrada multiplicado pelos pesos. Como isso?
vai fazer aquele somatório das entradas xi multiplicado pelos pesos v e j, onde i e j são os índices da entrada e do neurônio, i aqui do x é o índice da entrada, e o valor de i que determina esse somatório, porque é em função da quantidade de entradas que eu tenho. Então, eu vario de 1 até n, sendo n um número máximo de entradas que eu tenho no modelo. E eu somo isso, esse V0J aqui. Quem é esse V0J? É o bias. Então, a Laura de Falcene não usou a letrinha B. Ela usa a mesma letra de peso da camada que ela está trabalhando, que é a camada de entrada, que é V, só que com o índice I, que é o índice da entrada, zerado. Como se fosse uma espécie de entrada zero. E ela está fora do somatório aqui. Poderia estar dentro, mas está fora do somatório aqui. E aí você cria um Z intermediário de J. Tá vendo? Z underline NJ. O que é isso? Vou até aumentar o zoom aqui um pouquinho. Isso aqui é aquele U que a gente usava lá nas funções de ativação lá no início. Ele que é o argumento da função de ativação do neurônio da camada oculta. E quem é a saída desse neurônio? É você pegar esse Z underline INJ e colocar ele como argumento de uma função f de x aqui qualquer, que vai gerar esse ZJ. ZJ é o sinal de saída dos neurônios da camada oculta, que serão os sinais de entrada do neurônio da camada de saída. Ele vai enviar esse sinal aqui para todas as camadas acima, né, ou seja, para frente, e vai chegar na entrada, na camada de saída. Na camada de saída, ele vai fazer o cálculo igualzinho de novo, tá vendo? Esse mesmo padrão aqui, ó, multiplicar as entradas pelos pesos, encontrar esse argumento, usar o argumento na função de ativação, é repetido aqui. E o que muda aqui? É a forma de indicar as coisas, né? Eu estou trabalhando na segunda camada, que é a camada de saída, e a Laura de Falcê chama esse neurônio de neurônios YK. Então, eu tenho uma saída que não vai ser Z, mas sim Y. Y underline NK. Então, a gente sabe que é também aquele U, só que dos neurônios da camada de saída. O bias, que é o W0K, porque aqui nessa camada peso é indicado pela letra W, e o somatório das entradas multiplicado pelos pesos. Mas aqui quem são as entradas? É ZJ, que são as saídas do neurônio da camada anterior. Foram calculadas aqui em cima. E eu vou variar isso até atingir o número de entradas J, né? ZJ, que varia, por exemplo, em função do número de neurônios da camada oculta, né? Que é isso que determina quantos sinais ZJ eu tenho. E aí variando o J de 1 até P, sendo P o número máximo de neurônios dessa camada. Então, antes aqui era em função do número de entradas. Aqui em função do número de neurônios na camada de intermediária. Porque esses sinais serão a entrada da camada de saída. Na hora de calcular a função de ativação para os neurônios da camada de saída, ele faz aquele mesmo esquema e encontra um YK aqui na saída, a partir da aplicação do argumento de entrada na função de ativação. E essa função de ativação aqui, gente, pode ser a log-sig, pode ser alguma outra função de ativação, o logaritmo sigmoide, né? Aí entra na parte de propagação do erro, que seria o passo 6. Essa questão da quantidade de passos, eu não quero que vocês se prendam a isso não, porque dependendo da literatura, você pode juntar 1 ou 2 passos, e ele ao invés de ter 12 passos tem 8, isso aí varia muito. O importante é entender o que acontece em cada momento desse. Cada unidade de saída YK recebe o modelo padrão desejado, aqui o Y desejado, o target, correspondente para o modelo padrão de saída treinada, ou seja, o que foi calculado pela rede. E aí você calcula o erro. Como que ele calcula o erro aqui? Ele já pega logo o erro instantâneo, que é o target menos o Y calculado, multiplica pela derivada da função de ativação do neurônio da camada de saída, tá vendo? YK. E ele vai encontrar um termo delta, essa letrinha aqui é delta K, que é o termo de erro para corrigir os pesos dos neurônios da camada de saída. Então, nas próximas duas linhas aqui, o que a gente tem nessas duas equações? O delta W, porque eu estou corrigindo pesos da camada de saída. E o que ele é? Um parâmetro alfa, lembra dele? Taxa de aprendizagem, lá da rede da Line, né? Multiplicado pelo termo de erro, que foi calculado aqui em cima, que é delta. Então, ΔK multiplicado por alfa multiplicado por ZJ. Porque ZJ é quem? É a entrada, que no caso é a saída do neurônio da camada oculta, que multiplica esse peso aqui, WJK. E como eu tenho vários pesos,
eu vou calcular várias correções desse tipo aqui, em função do número de neurônios que eu tiver, em função do número de neurônios que eu tiver na camada oculta, e na camada de saída eu vou fazer as correções. Eu faço essa mesma correção para o BIAS. A diferença é que a entrada ZJ aqui, para os outros pesos, no caso do BIAS, eu não tenho uma entrada que varia. Lembra que ela é sempre fixa em 1? Então, é 1 multiplicado por alfa delta K. Alfa delta K é o termo de erro multiplicado pela taxa de aprendizagem. E ele vai enviar essa informação aqui de delta K, que ele calculou, que envolve sim o valor absoluto do erro, mas envolve também a derivada da função de ativação do neurônio na camada de saída, para as unidades das camadas seguintes. Seguintes aqui, galera, eu já estou voltando, já é retropropagação. Então, se eu estava trabalhando na saída, agora eu vou para onde? Para a camada oculta. Só que nesse caminho, o que eu faço? Eu multiplico esse valor, ΔK, pelo valor dos pesos dessa camada, que são esses W, JK aqui. É isso que ele faz aqui nesse processo, ó. Tá vendo? ΔK multiplicado por WJK. Eu estou pegando o termo de erro lá no final, eu estou retropropagando ele na primeira camada ali, que é a camada de saída, e os pesos que conectam ela com a camada oculta. Quando eu faço isso e faço o somatório, eu encontro uma espécie de delta intermediário. Lembra que eu falei para vocês que o algoritmo não tinha como comparar o Y desejado para os neurônios da camada oculta? O jeito que eles encontraram de resolver isso é esse aqui. Ele retropropaga o erro, faz o somatório, encontra um termo de erro, que é fruto da influência do erro na saída, vezes os pesos da camada de saída, e usa essa informação aqui, ó, para multiplicar pela derivada da função de ativação, agora de quem? Dos neurônios da camada oculta. E encontra um termo de erro J, que é multiplicado por alfa e multiplicado pelas entradas conectadas àquele peso V e J. E é esse delta aqui é a correção que eu vou somar com o peso antigo. E aí eu estou encontrando um mecanismo para poder fazer o cálculo dos pesos e bias dos neurônios da camada oculta, sem ter um Y desejado para essa camada. Lembra que aqui ele fez esse processo de cálculo do delta, né? Isso é a variação. Eu ainda tem que somar com o antigo. E aí, nesse passo 8 aqui, o que ele faz? Atualiza os neurônios, os pesos dos neurônios da camada de saída, tá vendo? É W. E nesse passo, nessa outra equação aqui, faz a mesma coisa para atualizar os pesos da camada de entrada, que é o V, lembra? Lá do início. E testa a condição de parada. Então, ele vai fazendo isso para cada conjunto de amostras que ele tem dos vetores de entrada e saída desejada. E ele vai fazendo esse cálculo e vai atualizando os pesos e vai sempre testando a condição de parada. O que são essas condições de parada? Normalmente, em redes neurais desse tipo, a condição de parada é o decréscimo do erro, né? Do erro médio quadrático, né? Porque você está calculando o erro para várias amostras, né? Mas você precisa saber o erro médio quadrático ali. Esse erro médio quadrático ele tem que chegar próximo de zero. Mas como num problema ele pode ficar, muitas das vezes, zigue-zagueando em torno do mínimo e nunca encontrar o mínimo, então esse valor de erro pode ser que nunca seja zero. Mas aí você dá uma tolerância para o erro, tipo 0,1, alguma coisa, 0,2, para que se a rede atingir aquele ponto ali, você possa interromper o treinamento. Uma outra condição de parada também que interrompe o treinamento é um número máximo de iterações. Porque se o algoritmo conseguir minimizar o erro ao longo das iterações, mas chegar no momento ali ele estabilizar, não conseguir cair mais, ele pode até super especializar. O que é isso? Ele continua evoluindo, mas não consegue minimizar o erro global. Pode ser que ele tenha ficado preso no mínimo local, ou pode ser que o problema seja complexo demais mesmo para ele atingir zero. Então, em algum momento, você vai ter que truncar isso aí. Não pode você ficar infinitamente calculando interação para o algoritmo, porque ele pode nunca encontrar o valor de tolerância seu, e aí ele tem que ter um segundo critério de parada, porque ele pode dizer, olha, depois de 2.000, 5.000, 7.000, 10.000 iterações, esse algoritmo tem que parar em algum momento. E aí, quando ele testa essas condições de parada, ele atinge ou atende alguma delas, ele para o treinamento. E aí, o que a gente pega disso? Né? O que é parar o treinamento para uma rede neural? E, tipo assim, parei, terminei o treinamento, e agora?
Nessa situação, a gente tem o seguinte contexto, digamos assim. Eu tenho uma rede neural que ela foi treinada. Então, essa rede neural treinada, ela tem a capacidade de reproduzir o comportamento do problema que ela modelou. E onde que está esse comportamento? Ele estava inerente aos dados que foram utilizados para treinamento. Esses são exemplos que eu usei para treinar a rede neural. Normalmente, a gente pega uma massa de dados do sistema e divide isso entre conjunto de teste e conjunto de treinamento. O conjunto de treinamento são exemplos que tragam ali dinâmicas significativas do comportamento do sistema. E aí eu treino a rede, ela aprende aquilo. Então, ela minimizou o erro para o conjunto de treinamento. Mas eu não sei se ela funciona bem para outras situações não previstas durante o treinamento. Que aí é que está a questão da inteligência artificial, né? O que uma rede neural faz? Ela aprende. E ao aprender, ela é capaz de fazer o quê? Generalizar. Generalizar, no caso aqui, matemático, é somente ter a capacidade de calcular a saída para uma condição de entrada que não tenha sido prevista no treinamento. E que, ao calcular essa saída, se comparada com o observado no sistema, elas dão próximo. Então, uma rede neural é um modelo matemático que se ajusta a dados e que ele possa ser depois utilizado para determinar o valor de Y de uma planta, alguma coisa assim. E o que tem nessa rede neural que faz ela reproduzir esse comportamento bom, correto? São os valores dos pesos. Depois do treinamento, o erro foi minimizado, chegou até próximo lá da tolerância. E os valores de peso foram mudando ao longo das iterações. No final, esses são os chamados pesos ótimos, ou soluções ideais para o meu problema de otimização. E eu tenho que saber quais eles são. Porque se eu quiser usar essa rede neural em algum outro tipo de ambiente, tipo um software, um supervisor ou alguma coisa do tipo, eu tenho que ter a equação dessa rede neural. E o que é a equação da rede neural? É um modelo matemático que sai dessa topologia da rede, das questões dela de função de ativação e dos valores de pesos e bias encontrados no final do treinamento. É como se fosse um polinômio, né? Com seus coeficientes. Como se os coeficientes fossem os pesos e bias. Então, esse modelo pré-formatado, assim, que não tem nenhuma relação direta com a física do sistema, ele é capaz de determinar a saída em função da entrada. Mas ele não é capaz de explicar como a entrada se torna a saída. Ele só aprendeu isso a partir de exemplos. Então, a rede neural, ela aprendeu e ela consegue resolver esse problema de otimização. E por isso que quando a gente simula a rede, né, aquele underline outputs que a gente fez lá no NNTool na semana passada, a gente pega um sinal ali, que é o sinal da rede, e a gente compara com algum padrão e vê se funcionou. Aquilo ali é a comparação com o conjunto de treinamento, mas nós poderíamos comparar também com outros conjuntos, conjunto de teste. Alguns cenários, eles dividem ainda em conjunto de teste e conjunto de validação, que seria um terceiro conjunto de dados que você testa a eficácia daquele modelo, a acurácia daquele modelo. Na minha dissertação de mestrado, por exemplo, eu usei 5 conjuntos de dados diferentes para poder verificar o poder de generalização de modelos autoregressivos. E... Bem, é isso, pessoal. O que vocês acharam aí? Tiveram alguma dúvida? Entenderam o que eu falei? Teve algum ponto aí que eu passei rápido demais, vocês querem que eu volte? Deu para ter uma visão geral, assim. Agora eu tô ansioso para começar a fazer na prática. Então, aí quando a gente vai para a prática, né, o que a gente faz? Como nós usamos funções prontas lá no MATLAB na semana passada, né, para implementar lá Perceptron, para implementar a rede da Line, a gente também vai usar aquele mesmo ambiente lá que é o NNTool para treinar uma rede neural multicamadas, né, treinada com algoritmo de retropropagação do erro. Essa é mais uma daquelas opções que a gente tem lá quando a gente aperta o botão Create dentro do NNTool. Mas deixa eu falar com vocês aqui. A questão de limitação de recurso aqui da minha máquina, quando eu abro a máquina virtual, fica muito lento, tá?
Então, eu tinha um vídeo gravado aqui onde eu mostro essa questão da simulação usando lá o algoritmo de retropropagação do erro para um problema de uma função quadrática no NN2, no MATLAB. Então, eu vou postar aqui no link disso. Aqui no chat aqui. Que aí vocês, nos próximos... Esse vídeo tem uns 13 minutos. Os próximos 13 minutos aí vocês dão uma olhada aí para ver como é que é esse processo. E aí, se tiverem alguma dúvida, depois de 13 minutos, vocês podem me perguntar aqui, que eu vou estar... Vou fechar aqui a câmera e o microfone, mas eu vou estar por perto aqui, eu volto aqui para ouvir. E aí vocês me dizem se compreenderam a parte da simulação computacional lá no usando MATLAB. Mas a teoria, assim, o método matemático para treinamento de redes neurais de múltiplas camadas é isso que está nesses slides aí. Está lá no ambiente também para vocês. No MATLAB, é claro que a gente pode usar aquelas funções prontas, etc. Mas usando a NN2 é mais prático. Então, vai dar para vocês entenderem melhor aí. Vou fechar a câmera aqui para você e o áudio para vocês poderem assistir o vídeo aí. Daqui a pouco, daqui a uns 15 minutos, eu estou de volta.
Acredito aí que tenha dado para ver a maior parte do vídeo, né? O vídeo tinha ali uns 13 minutos só. E nesse vídeo eu vou bem direto ao ponto, né? Então, no final das contas, essa gravação nossa aqui da aula, tem esses 13 minutos aí de silêncio e tal. Eu vou colocar lá a gravação no Moodle, mas na verdade lá também tem um vídeo que vocês estão vendo aí com o link, né? Então, no vídeo da aula vocês podem ver essa explicação mais ligada à parte do algoritmo de retropropagação do erro, né? E lá do ajuste de uma curva parabólica usando uma rede neural artificial do tipo multicamadas no MATLAB, né? Então a gente vê a parte assim, matemática, a parte computacional da coisa. Na semana que vem, a gente vai trabalhar alguns aspectos assim, de aplicação, né? Como usar redes desse tipo, com esse tipo de algoritmo, para aprender o comportamento de algum sistema dinâmico presente na indústria. Para tornar a coisa assim, um pouco mais prática, né? Não ficar uma coisa muito teórica, a gente vai fazer isso com base no meu problema de modelagem, né? De identificação da minha monografia da graduação. Então, lá em 2003, quando eu fiz meu TCC, eu fiz em cima disso, né? Usando uma rede neural artificial para poder representar o comportamento dinâmico de uma torre de destilação. Na verdade, isso é uma relação entre duas entradas da torre de destilação que nós temos na automação. E aí eu tenho uma sequência de slides, né, onde eu tive que apresentar isso no mestrado também. E aí, com essa sequência de slides, a gente vai vendo ali o que é esse problema, né, de identificação, como proceder. A gente olha os sinais, né, os gráficos dos sinais, vê a topologia da rede, as características de treinamento. A gente vai tocar em alguns pontos ali que são importantes para treinamento de redes neurais, que é a normalização, atraso nas variáveis e redução no padrão de dados, né? E com base nisso, né, nesse estudo de caso, digamos assim, que eu vou mostrar para vocês, vislumbrando a aplicação das redes neurais para realmente fazer o que o engenheiro de controle e automação faz, que é modelar sistemas dinâmicos, pelo menos para essa parte do trabalho do engenheiro, né? Vocês vão ter a capacidade de reproduzir isso no âmbito computacional, usando a máquina virtual de vocês, usando, de repente, padrões que eu ofereço ou padrões que vocês busquem na internet. E isso vai ser o trabalho da P1. Na semana que vem eu falo um pouquinho melhor sobre ele, e vocês podem, na semana que vem, também dividir os grupos. Que aí, quando eu terminar a aula da semana que vem e eu passar essa tarefa lá no Moodle, vocês se juntam em um grupo de até 2 pessoas aí para poder fazer isso e registrar, né, os resultados dessa simulação na forma de um pequeno relatório que vai ser entregue lá pelo Moodle. Isso seria aí a pontuação referente a P1 da... Pois é, eu vou dar um tempo para isso, né? Vou dar uma semana, 2 semanas para isso, além da semana que vem, né? Tá certo, pessoal? Alguma dúvida aí no vídeo? Ou deu para entender direitinho? Tá show. Professor, só me tira uma dúvida em relação à normalização, se existe casos que não é suficiente só normalizar e continua dando... Então, exatamente isso. Na semana que vem, vou mostrar o percurso que eu tive que percorrer na época, sem saber dessas coisas, né? Então, às vezes você normaliza, ainda assim não é suficiente. Aí você percebe que tem um outro probleminha lá. Aí você tem que usar um outro recurso de pré-processamento de dados, que é o da redução. Depois tem que usar um outro recurso, que é o de fazer os atrasos nas variáveis. Essa questão de fazer os atrasos e a redução tem uma relação específica que eu vou explicar na semana que vem. Então, na verdade, assim, esses 3 passos, normalização, redução e atraso, não é que a gente sempre precise deles, mas eles são muito importantes quando você vai realmente assim, fazer uma identificação usando sinais que vêm de algum processo industrial, né, como foi o caso, de alguma planta. Então, você tem que ter isso em mente, que você vai precisar fazer esse tipo de trabalho. Quando você normaliza, você coloca isso no intervalo entre 0 e 1, para que a rede neural
com função de ativação logarítmica sigmoide, consiga pegar essa dinâmica. Logicamente, depois que você normaliza, você tem que desnormalizar para poder fazer com que os dados fiquem no padrão correto. Né? Se você quiser usar isso para simulação, para predição, para alguma coisa assim. Mas tem situações onde só a normalização não é suficiente. Entendi, então. Beleza. Semana que vem a gente conversa mais aí, pessoal. Qualquer coisa, me fala no WhatsApp, tá? Abraço. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu.